Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pedira a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nessa quarta-feira, queremos deixar o Senhor nos conduzir nessa homilia, aquilo que Ele quer trabalhar especificamente no nosso coração e na nossa mentalidade. É importante nós entendermos o caminho que Jesus está fazendo. Nós precisamos recordar que depois, na sequência de Lucas, no capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto e lá foi tentado pelo demônio, venceu Satanás. Jesus, ele desce e vai na direção da Galileia, que na verdade é uma subida em Nazaré. E chegando na sua cidade, ele vai até a sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e ele proclama aquela palavra: O Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E todos olham para ele com admiração, esperando o que ele ia dizer depois de proclamar toda essa palavra. E depois de proclamar essa palavra, ele diz para todos os que estavam reunidos ali na sinagoga em Nazaré: Hoje essa palavra se cumpriu. Eu sou o cumprimento dessa palavra. E o evangelho de hoje termina exatamente com esse trecho: Porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus veio para anunciar a boa notícia. Jesus veio para anunciar a boa notícia da salvação. E essa boa notícia da salvação, que ele veio proclamar, a boa nova do reino, ele foi enviado para isso, ela gera vida nova. A boa nova do reino gera vida nova. E nós precisamos nos questionar diante dessa palavra, se essa boa notícia do reino tem gerado vida nova em nós. Porque todos aqueles que tinham contato com essa boa notícia, e nós precisamos entender exatamente isso, os sinais, as curas, os milagres, as libertações, tudo aquilo que Jesus fazia e que seguia o anúncio da boa notícia, era exatamente parte desse anúncio. Porque aquelas pessoas que eram libertas, aquelas pessoas que experimentavam o milagre da parte de Deus, aquelas pessoas que eram tocadas por esse amor que a boa notícia trazia para elas, era exatamente a grande transformação que elas experimentavam, vida nova. Aquilo que a sogra de Pedro, depois que Jesus ordenou aquela febre que saísse dela, ela se levantou, a vida dela se transformou naquele momento, e ela pôs-se a servir a todos. Todos os que estavam endemoniados, com doenças, foram levados até Jesus, e diz que Jesus tocou em cada uma das pessoas que estavam doentes, e elas ficaram curadas.
Naquele momento, daquela ação taumatúrgica, daquela ação de poder, onde Jesus toca, Ele toca para gerar vida nova. O Senhor não faz milagres no nosso meio simplesmente por fazer milagres. Ele não cura simplesmente por curar, mas é a boa notícia, é o poder da boa nova que nos atinge. Aqueles que foram curados podem depois testemunhar: a minha vida foi transformada. E qual é a finalidade dessa ação de Jesus na nossa vida? A finalidade é exatamente o trabalho para que nós tenhamos o reino de Deus. O reino de Deus precisa acontecer em nós. O reino de Deus precisa acontecer na nossa vida exatamente pela abertura do nosso coração a essa boa notícia, a salvação, a vida eterna. Nós que estamos aqui hoje na missa do Clube da Evangelização, nós que vivemos essa liturgia, precisamos ter essa consciência. É o Senhor que faz, e Ele faz para nos transformar, Ele faz para dar a nós uma vida nova, Ele executa, realiza, opera grandes coisas para que a nossa vida seja transformada. Diga comigo: Senhor, eu quero que a minha vida seja transformada, totalmente transformada, pelo poder da boa notícia dessa noite. O Senhor vem trazer a boa notícia da salvação. E o Senhor tem salvação para mim, vida eterna. E eu quero acolher essa vida eterna nessa noite. Eu quero acolher essa possibilidade de boa nova, de boa notícia, de vida nova nessa noite. Alcança, Senhor, o meu coração. Na primeira leitura, o apóstolo Paulo está falando aos coríntios, que receberam a boa nova não de Jesus, mas daqueles que se tornaram multiplicadores da boa nova, os apóstolos. E essa é a missão da igreja, essa é a missão da Canção Nova, essa é a minha missão. O que eu estou fazendo agora? Anunciando a boa nova da salvação. E os coríntios haviam experimentado a boa nova, mas não tinham permitido que a sua mentalidade corrompida fosse totalmente transformado. E Paulo vai dizer: vocês ainda são carnais, porque existe rixa, existe divisão. Um diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Paulo, mas vocês ainda não perceberam que vocês estão na pobreza espiritual, que o que mais importa é Jesus Cristo. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem faz crescer é Jesus Cristo. E nós precisamos, ao acolher a boa nova nessa quarta-feira, olhar para dentro de nós e perceber se dentro de nós existem rixas, divisões, disputas, se o nosso coração está dividido, se a gente fica naquela neura ou naquela ideia: não é aquele ou não é aquele tal padre ou aquele pregador que está. Então, espera aí, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem faz crescer? Jesus, Deus. De modo que nem a planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer. Quem é importante? Aquele que faz crescer. Deus. É esse Deus que quer fazer crescer a vida nova em você hoje. E muitas vezes a gente se bloqueia diante do homem que é usado, ou da mulher que é usada, daqueles que foram chamados para testemunhar a boa notícia. Eu não queria que fosse aquele, eu não queria que fosse aquela. O nosso coração se divide e a gente acaba ficando numa pobreza espiritual, numa imaturidade espiritual, e não aproveita aquele que faz crescer toda a obra em nós, independente de quem Ele está usando. Deus quer transformar a nossa vida e mudar a nossa mentalidade. Deus não quer que nós sejamos mais carnais, mas que nós entendamos a dinâmica espiritual, e a dinâmica espiritual é a dinâmica da boa notícia, independente de quem a esteja proclamando, porque é Deus quem trabalha. Santa Teresa de Calcutá dizia: não fizemos coisa alguma, ou melhor, não fazemos coisa alguma, é Deus quem faz tudo. Toda a glória deve voltar para Ele. Deus não me convocou para ser bem-sucedida, Ele me convocou para ser fiel.
Deus me convocou para que eu seja fiel. Diga isso. Deus me convocou para que eu seja fiel. Diga mais uma vez. Deus me convocou para que eu seja fiel. Essa é a mensagem da boa nova de hoje, do Evangelho. Esse Deus que cura a febre, que expulsa demônios, que cura toda espécie de enfermidade, que toca, porque Ele veio anunciar a boa notícia. E Ele quer nos chamar para que nós sejamos fiéis, independente de qualquer situação. Seja na minha paróquia, seja na Canção Nova, lá na minha comunidade, onde eu estiver, que a boa notícia estiver sendo proclamada, eu preciso abrir o meu coração para que o Deus que faz crescer, faça a vida nova, a vida verdadeira, a vida de Deus crescer em cada um de nós. Diga comigo, é isso que eu quero, Senhor. E é para isso que eu abro o meu coração nessa noite. Coloca a mão no seu coração e diga, Espírito Santo de Deus, faz essa obra em mim. Liberta-me da carnalidade, da mentalidade corrompida, das rixas, disputas, divisões, escolhas humanas. Que eu escolha o Senhor, porque é o Senhor quem faz a obra crescer em mim. É o Senhor quem realiza o milagre. É o Senhor quem opera o extraordinário. E nessa noite, eu abro o meu coração para que o Senhor faça tudo novo em mim. Amém. Aplauda o Deus que faz crescer toda a obra em nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.